Questão número 11 do nosso material foi uma questão do SESMAC de 2025-2, continuando aqui no assunto de equilíbrio iônico, né? Cálculo para pH e pOH. Na formação de soluções tampão e farmacológicas, soluções diluídas de hidróxido de potássio, que é o KOH, pode ser utilizada para ajustes precisos de pH. No entanto, quando a concentração da base atinge um nível muito baixo, que seria 1 vezes 10 a menos 6, a autoprotólise da água se torna relevante na determinação do pH. Sabendo que a constante de autoprotólise a 25 graus Celsius, que é o Kw, a concentração dos íons H+, que na verdade que está sendo representado pelo hidrônio. Os íons H+, os íons H+, é a mesma coisa que os íons hidrônios. A diferença é que esse aqui é a forma simplificada. Beleza? Bom, vamos continuar aqui. É 1 vezes 10 a menos 14. E que o KOH está completamente dissociado. Qual das equações representa corretamente a equação de segundo grau a ser dissolvida para encontrar a concentração dos íons do hidrônio, né, H3 ou mais. Então vamos lá, para algumas informações. Eu sei que a concentração da base, a concentração do KOH é de 1 vezes 10 a menos 6 mols por litro. Uma coisa que você tem que lembrar aqui é que esta base é uma monobase, então a proporção de íon OH- é de 1. Né? Por exemplo, se você pegar o KOH, colocar ele em água, ele vai sofrer dissociação no íon H+, e no íon OH-. Então, observe que a proporção aqui, ó, é 1 para 1 para 1. Isso quer dizer o quê, Sandrão? Isso quer dizer que se a concentração do KOH é de 1 vezes 10, 1 vezes 10 a menos 6, aqui no OH- também a concentração vai ser de 1 vezes 10 a menos 6. E ele me dá também, que talvez não precisasse, mas aí você teria que saber se ele não desse, mas ele deu, que é a, a fórmula, né, que Kw é igual à concentração do hidrônio vezes a concentração do H-. E essa multiplicação vai dar 1 vezes 10 elevado a menos 14. Beleza? Então vamos fazer o seguinte raciocínio aqui, ó. Presta atenção agora. O que é que ele fez aqui? Ele pegou um recipiente com água. Rapaz, eu tô ficando bom nesses potinhos, ó, tá saindo cada vez melhor. E no início os potinhos saía troncho, tudo torto, meu Deus do céu. Aí ele colocou aqui, ó, o, a base. A gente já sabe que ao colocar essa base em água, ele vai sofrer dissociação, tá aqui a dissociação, né? Deixa essa equaçãozinha aqui, porque a gente vai usar ela, tá bom? Deixa ela aqui. E aí é o seguinte, meu fera, ó, quando eu colocar aqui, eu já sei que eu vou ter aqui dentro, eu terei aqui dentro os íons. Preste atenção. Potássio e vou ter os íons OH-, que veio da base. Mas a água, para você que não lembra, a água, ela também sofre ionização. É pouco, mas sofre. A água é a união do íon OH, do íon H+ com o íon OH-. Lembrando que o H+ é a mesma coisa que o hidrônio. Então aqui dentro eu ainda vou ter
Preste atenção. Os íons H+, que vieram da água, e os íons OH- que também vieram da água. Então, o que eu quero saber é o total. Qual a expressão matemática que vai me proporcionar a achar a quantidade de íons H+. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a primeira formulazinha. Ó, você sabe muito bem que no total, deixa eu botar aqui, então a concentração de íons OH- no total será a concentração de íons OH- que veio da base, que é esse vermelhinho aqui, mais a concentração dos íons OH- que veio da água. Tudo certo? Talvez não dê para fazer aqui. O que eu vou fazer? Vou puxar um pouquinho para o canto, mas os dados da questão já estão aqui para a gente resolver. Beleza? Só que na água também a proporção é 1:1. Ou seja, se eu tiver aqui, ó, se eu tiver 1 mol de água, eu tenho 1 mol de hidrônio, que é o H3 ou mais, e eu tenho 1 mol de OH-. Então, em termos de concentração, eu posso dizer que na água essa concentração é a mesma. Do hidrônio. Tudo certo aí? Beleza. Quanto é a concentração total? Eu não tenho. A concentração total não tenho. Vou botar aqui, ó. A concentração total de íons OH- eu não tenho. Mas ele me falou na questão que o KOH em água, ele colocou 1 vezes 10 elevado a menos 6 mols por litro aqui dentro. Então, proporcionalmente, a concentração de íons OH- que veio da base é de 1 vezes 10 elevado a menos 6. Mais quem, meu jovem? A concentração do hidrônio, né? Eu posso colocar aqui, ó, no lugar do OH-, a concentração do hidrônio que veio da água. Aí eu vou para a fórmula que ele falou. Olha, KW é igual a concentração de hidrônio vezes a concentração dos íons OH-. Tudo certo? Lembrando que KW é quanto? Ah, Sandrão, claro, KW é 1 vezes 10 elevado a menos 14. Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma relação entre esses duas equações que eu fiz aqui, certo? Então, vou puxar um pouquinho para o canto, que eu vou precisar de um espaço para mostrar para você o seguinte. Galera, se eu substituir aqui, eu vou pegar isso aqui, essa relação, vou botar aqui, tá certo? Então, olha só. Eu posso dizer que eu tenho 1 vezes 10 elevado a menos 14 igual. Quanto é a concentração do hidrônio? Eu não sei, que é o que a gente quer na questão, né? Beleza? Do hidrônio, não sei. Mas às vezes eu sei que a concentração de hidrônio, né? Ou seja, essa concentração de OH- que eu tenho aqui, deixa eu fazer uma coisa melhor, né? No lugar aqui de OH+, eu vou botar o hidrônio, né? Para não botei H+ pelo costume, né, de hidrônio. O hidrônio, ele veio da água, beleza? Só que o OH-, ele veio tanto da base quanto da água. Então esse OH- aqui é o total. Cara, e a concentração de íons OH- totais, então vou botar esse cara aqui, será vezes, né? A concentração de OH- vai ser 1
vezes 10 a menos 6, mais a concentração do hidrônio. Opa, foi mal, ficou na frente da logo. Então, vou jogar aqui um pouquinho para o lado. Então, vamos lá. Não perde o raciocínio, meu fera. Olha só. Isso aqui é o KW, produto iônico da água. E isso aqui é a concentração. Se eu fiz de cinza, eu tenho que colocar cinza. Eu tenho esse toque. Isso aqui é a concentração de íons OH- totais no total. Se você quiser, para ficar mais fácil, você pode colocar um X aqui e um X aqui, tá certo? Se ficar mais fácil para você. O que é que a gente vai fazer agora? Matemática de Basic, meu parceiro. Eu vou multiplicar. Tá vendo o sinal de vezes aqui? Concentração de hidrônio vezes. Tá fora do parênteses, multiplicar com o que tá dentro, né? Fazer o chuveirinho aqui, ó. Vou multiplicar a concentração do hidrônio por 1 vezes 10 a menos 6 e a concentração do hidrônio vezes a concentração do hidrônio. Eu devia ter colocado aqui o parênteses. Eu sei que é colchete depois parênteses, né? Mas é porque esse colchete aqui é de concentração. Então agora eu tenho o seguinte, que 1 vezes 10 a menos 14 é igual a concentração do hidrônio vezes 1 vezes 10 elevado a 6. Vai dar 1 vezes 10 elevado a menos 6 vezes a concentração de íons OH+. Olha que bacana. Mas, se eu colocasse o x aqui, x vezes x vai dar x ao quadrado, né? Então eu vou ter aqui a concentração do hidrônio ao quadrado. E aí eu posso igualar isso aqui a zero passando esse cidadão aqui para o membro de cá. Então vai ficar como? Vou botar como se eu fosse escrever em equação do segundo grau. Primeiro vem aqui que está elevado ao quadrado. Então eu vou ter concentração do hidrônio ao quadrado mais 1 vezes 10 elevado a menos 6 vezes a concentração do hidrônio menos, porque eu vou trocar o sinal, 1 vezes 10 elevado a menos 14. Isso aqui é igual a zero, já que eu passei para o outro mesmo. Moral da história. Tem isso no gabarito? Temos. Hidrônio ao quadrado mais 1 vezes 10 a concentração menos 1. Pronto. Letra C. Sandrão, qual o macete para resolver essa questão? É você lembrar do seguinte. Quando eu coloco essa base, um ácido, né? Porque se eu colocar um ácido, eu tenho IH+, né? Quando eu coloco essa base em água, eu vou produzir dois íons. Eu vou dissociar dois íons. Os íons potássio e os íons OH-. Bacana? Quando eu boto um ácido, eu vou produzir o ânion, referente a esse ácido, e o hidrônio, ou o H+. Só que a água, ela já está ionizada. É baixo o ionizamento da água? É baixo o ionizamento da água. Mas você não pode deixar de contar com ele, principalmente porque a questão fez questão de que fosse o número de OH- totais. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que somar a quantidade de OH- que veio da base com a quantidade de OH- que veio da água. Então, a concentração de íons, presta atenção aqui, OH- total seria o que veio da base mais o que veio da água. Bacana? Só que essa concentração da base eu tenho, ó, que é 1, que é 1 vezes 10 a menos 6. Veio da onde, Sandrão? Da questão. Ele falou, ó, que a concentração de KOH é 1 vezes 10 a menos 6. Como a proporção eu expliquei aqui é 1 para 1, então se aqui fosse 2 mols por litro, o OH- seria 2 mols por litro. Se fosse 10, seria 10, porque a proporção é 1 para 1. Beleza. Só que, só com essa fórmula eu não consigo resolver. Porque essa fórmula só me fornece um valor.
por enquanto eu tenho duas incógnitas, ó, certo? Mas o Kw, que é a concentração dos íons hidrônio mais o de íon H-, essa multiplicação dá 10 no 14. Aí o que é que eu pensei? Cara, se eu pegar, eu sei que o Kw é 10 elevado a menos 14. No lugar do Kw, eu colocar 10 a menos 14, e eu sei que essa concentração de íon H- é isso aqui tudinho, é isso aqui, né? E eu substituir aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que uma equação em que eu tenho uma única incógnita, que é o hidrônio, o H3O+. Bacana? Questão do SESMAC, essa, no meu conceito, é uma questão de raciocínio elevado, né? Até, como eu sempre falo, é uma faculdade de medicina, então tem que selecionar os melhores. E se você está aqui assistindo o curso do Sandrão, é porque você quer realmente se tornar, você quer estar entre os melhores. Meus parabéns. Nosso curso é completo, além de ter simulado, gráfico de desempenho, ter as revisões que você tem por módulos, né? E ainda, além de ter essa mentoria comigo de você me encontrar pelo Google Meet, né? Nesse momento eu faço pelo Google Meet. Não sei se daqui para o futuro, quando eu estou gravando essa aula, eu faço por outro, por outro meio, né? Então você quer se preparar para se tornar o melhor. Então está entre os melhores. Então o nosso curso é completo. É um curso que hoje, estou gravando essa aula em 2025, segundo semestre, né? Ele é um curso que engloba o SESMAC e a Quali. Você faz dois cursos em um só. Beleza? Estuda para duas faculdades, na verdade, em um só. Em um curso só. Bacana? Vamos para a próxima.